Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está no ar. Estamos começando ao vivo aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h, a gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez para você anotar, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos colocar aqui o nosso bloco em campo, como colocar aqui o nosso bloco na rua, unidos do Gente que Fala, já vocês vão entender o porquê disso. Mário Covas Neto, ex-vereador paulistano, advogado. Tudo bem, Covas? Bem-vindo, bom te ver aqui mais uma vez colaborando com a gente. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, amigos que estão fazendo parte também desse encontro de hoje. É um prazer estar aqui, como sempre, poder conversar com vocês e com os nossos ouvintes. Obrigado pela presença sempre com a gente, Covas. Carol Curimbaba, ela é administradora, empreendedora, comentarista política. Tudo bem, Carol? Bem-vinda ao programa Gente que Fala. Tudo bem, Mauro? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde a todos aí que estão compartilhando a nossa mesa virtual e a todos que nos acompanham aí na internet também. Também com a gente na nossa bancada, Jaque Abreu, ela é administradora, especialista em intercâmbios na Europa. Tudo bem, Jaque? Bem-vinda ao programa Gente que Fala. Tudo bem, muito obrigada, boa tarde a todos. E também aqui com a gente hoje, nesse início de semana, Tiago Mavichian, administrador, articulista, ele é CEO da Companhia de Estágios. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Mauro? Boa tarde, prazer estar aqui com você, com os colegas na mesa e vai ser um prazer falar com os ouvintes ao longo dessa uma horinha aí. Então vamos lá, pessoal, início de semana, segunda-feira, vamos com saúde, com empenho, com dedicação aqui para análise e para o debate das nossas pautas. Como eu disse, vamos colocar aqui o bloco unidos do programa Gente que Fala no ar, porque a gente vai falar sobre o seguinte: os foliões já estão prontos para botar o bloco na rua, mas parte dos moradores e comerciantes de bairros como Pinheiros e Vila Mariana não vê motivo nenhum para festa. Os bairros são rota de blocos famosos em um ano que marca a retomada da folia em fevereiro e sem restrições da pandemia. Eles dizem só esperar muita sujeira, degradação e comércio ilegal. A prefeitura diz estar em fase final de planejamento para a execução da infraestrutura necessária para realizar uma festa livre, democrática e descentralizada, com enorme relevância cultural, turística e econômica. Mário Covas Neto, sua expectativa para esse momento aí, os foliões se preparando, aquela divisão de opiniões, né? Gente que gosta, gente que não gosta, o pessoal dos bairros aí envolvidos com a passagem dos blocos, claro, todo mundo fica meio preocupado com essas questões que eu falei aqui, degradação, bagunça, sujeira. Como é que você observa tudo isso? Bem, qualquer atividade pública, especialmente atividade pública de massa, você vai ter sempre gente a favor e gente contra. Depende do ângulo que você quiser ver a notícia, né? Eu posso dizer o seguinte: bom, o Carnaval de São Paulo hoje é um dos maiores, se não o maior do país. Ele tem a possibilidade de 511 desfiles que serão feitos neste ano aqui na cidade. Óbvio, isso envolve um monte de gente e uma estrutura muito grande para você dar suporte para isso. Suporte, a limpeza é uma parte, mas a segurança é outra parte. Você tem o roteiro de trânsito, você tem uma infinidade de tarefas, até para você fazer o bloqueio das passagens dos blocos. Então, a prefeitura começa a tratar desse assunto desde o ano anterior, fazendo com que cada bloco se inscreva na prefeitura, coloque o roteiro, o início e o término, para que você tenha um mínimo de organização. Óbvio que uma massa de gente passando pelas ruas, isso leva a ter um rescaldo muito grande. Eu lembro quando
quando se fez um grande esforço em aumento de presídios e unidades da FEBEM pelo Estado, ainda era a FEBEM, em que todo mundo aprovava esse aumento, mas nenhuma cidade queria ter isso dentro da sua própria cidade. É como feira livre, todo mundo quer ter uma feira perto de casa, mas ninguém quer na porta de casa. O carnaval é isso mesmo. Para alguns comerciantes, o fato de ter muita gente não significa que vai vender mais, vai ter mais problemas, ao contrário, ele vai ter menos fluxo, ele vai ter medo, vai fechar as portas e não vai faturar. Ele vai reclamar por causa disso. No entanto, você tem uma quantidade imensa de pessoas que estão se divertindo nas ruas. Tudo tem um lado para ser observado. O fato é que, hoje, sendo São Paulo talvez o lugar onde tenha mais carnaval de rua do Brasil, com shows como Daniela Mercury, Maria Rita, Alceu Valença, Michel Teló, tudo isso que vai passar nos próximos dias. Sendo que o carnaval começa, na verdade, o carnaval é 18, 19, 20, né, 21, mas você tem um pré-carnaval 11 e 12, e no fim de semana seguinte, 25 e 26, o pós-carnaval, que vai continua tendo essa coisa. Ou seja, São Paulo está se transformando no que Salvador sempre foi. Quer dizer, carnaval parece que o mês todo do carnaval mesmo, né? Quer dizer, dura 30 dias ao invés de só um meio de uma semana, não é? Mas é questão de ponto de vista. Eu, particularmente, carnaval eu prefiro sossegado, ficar no mato, ir para a praia, tal. Mas eu compreendo que tem muita gente que quer a folia, quer a brincadeira, tal. Ok, acho que tem que ter espaço para isso. E para os comerciantes que reclamam, eu lembro que o resto do ano vai ficar por conta deles, ou seja, eles vão ter o seu comércio lá funcionando normalmente, enfim. Eu espero que tudo ocorra bem, que não tenha quebra-quebra, nem depredação, nem coisa desse tipo. É isso que eu espero, que seja uma coisa bem pacífica e bem divertida. A gente quer uma folia saudável, sem prejuízos ao erário ou ao particular também, né? Quanto que São Paulo arrecada? Você tem ideia com esses eventos todos ao longo desse período? Não sei, mas eu sei que ao longo dos últimos 4, 5 anos, isso vem crescendo, né? E a prefeitura faz até estimativa pelo aumento de ISS, como o aumento também de reservas de leitos de hotéis, etc. É um evento hoje importante para a cidade, do ponto de vista de arrecadação. Não é como a Fórmula 1 e tal, é um evento que hoje já... Ao contrário do passado, né? No passado, São Paulo ficava vazia no carnaval, né? Você tinha um carnaval aqui mais frio, né? Hoje não, hoje é uma coisa que é procurado. Muita gente de fora de São Paulo vem para passar o carnaval aqui. Mas eu não tenho esse número. Sim, sim. Carol, seu ponto de vista, como destacou o Covas, né? É um ponto de vista, tudo é um ponto de vista nesse caso do carnaval, né? Exatamente, por isso que a gestão pública é tão complexa, né? Bom, eu sou mãe de bebê, então eu entendo quem reclama do barulho, da bagunça, mas também eu entendo que é um momento muito especial, muito importante. Nos últimos carnavais a gente vê, inclusive, os gringos, né? Os jovens de espírito, querendo vir para São Paulo. Houve um ranking aí, uma pesquisa, e eles falaram que a cidade que eles mais gostaram de ir foi São Paulo. Por quê? São Paulo não é só a festa durante o dia que eles curtem, né? E depois tem vários outros lugares para ir, tem teatro, uma gastronomia riquíssima. Então, acabou que completou, né, a cidade. E é muito bom financeiramente, sim, para a cidade isso. Divide muito opiniões, mas eu acho que um problema não se resolve com outro problema, se resolve com boas soluções. Então, eu acredito que a prefeitura deva trabalhar cada vez mais forte, principalmente na questão de segurança e de limpeza, que eu acho que é isso que afeta bastante os moradores. A gente sabe que vai ter problema sim, os bebezinhos não vão conseguir dormir nesses dias, mas eu acho que tem que ser avaliado de uma forma global aí, porque mostra também uma força importante para a cidade de São Paulo, né? Tiago, ao seu ponto de vista, como destacou a Carol, problemas ocorrerão, a gente sabe que sim, mas as pessoas também têm que, quando forem para a folia, já se prevenirem, principalmente com os seus objetos, celulares serão furtados aos montes, a gente já está prevendo as notícias, né? O texto já está pronto da folia do ano passado, né?
Olha, enquanto a gente conversava aqui com o Mário Covas, né, eu estava buscando o número, e no site da prefeitura, pelo menos o último carnaval que teve antes da pandemia foi em 2020, né? E aí se falou numa arrecadação de 3 bilhões, né, para a cidade de São Paulo. Eu moro na Vila Mariana, vou bastante para Pinheiros, e olhando pelo um aspecto positivo, né, eu acho que a prefeitura tem comunicado, né, a questão de onde vão passar os blocos, tem colocado faixas de aviso. Então, acho que o processo ele vem, como a Carol falou, sendo profissionalizado, né? Tem sido feita uma gestão que a gente percebe uma melhoria a cada ano. Agora, os votos e a esperança são essas que o Covas falou, né? Que seja uma festa organizada, com respeito, com segurança, e que a população mesmo cobre isso, né? E ajude a fiscalizar e a exigir isso, né, das próprias pessoas e do próprio poder público, né, que administra toda essa festa. Essa é a minha expectativa. Mauro, me permita só dizer o seguinte. Só dizer o seguinte, é tão complexo isso que a questão de segurança, por exemplo, não é afeta a prefeitura, é afeta a polícia militar, que é do Estado. Então, você envolve vários agentes aí. Mesmo na hora da limpeza, você vai ter que ter caminhões-pipas, muitas vezes, uma coisa que é uma articulação com a Sabesp. Ou seja, não é um trabalho que é grandioso. A população pode ajudar? Pode. Pode ajudar de que maneira? Por exemplo, você tem a oportunidade para alguns de sobreviverem, de vender bebidas clandestinamente. Isso tudo não é permitido pela prefeitura. O ambulante vender coisas, etc., não é permitido. Mas eles acabam... É uma oportunidade, com uma aglomeração de pessoas, de tentar vender. A população pode ajudar na medida em que não consuma isso. Quer dizer, ela pode ajudar na medida em que não procure não jogar as coisas no chão, na rua. Também tem um lado que é um lado da nossa educação, da cidadania, né, do nosso comportamento, sabe? Porque a gente escuta muito falar assim, o poder público é sempre o lado de lá, e na verdade o poder público faz parte da gente, ele nos representa. Então a gente tem que se pertencer a isso, né? Então ajudar nesse sentido. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar a favor, melhor as coisas vão ser solucionadas. Legal. Jaque, seu ponto de vista, sua expectativa, sua fantasia já está pronta? Não, eu cheguei a participar do último de 2020 e por ser do setor do turismo, né, que eu atuo, eu recebo do governo um relatório sobre o turismo e o Observatório do Turismo, né, de 2020. Eu ia apontar do que o Thiago mencionou recentemente, referente ao faturamento dos 3 bilhões, né, que foi arrecadado. Também tem outros pontos, tem um ponto social também, porque o carnaval, ele é barato, assim, não tem um custo, a pessoa vai de forma gratuita. Então, isso também acaba chamando muito a atenção dos foliões para ir, uma maneira de se entreter de uma forma, né, econômica, barata. Ali o que ele tiver de custo, de consumo, vai ser uma água, um refrigerante, alguma coisa ali no comércio, no geral, que acaba movimentando. E também outro ponto, o crescimento que teve de pessoas de outros estados vindo para cá, que até na pesquisa até informa sobre isso e também sobre essa questão de acomodação. Exemplo, eu tenho alguns amigos que é do estado do Paraná, em 2020 eles vieram passar o carnaval aqui em São Paulo. Sim. E teve esse crescimento aqui no estado, então que a tendência é crescer, e cada vez mais também a gente vê a prefeitura atuando, melhorando relacionado a essa questão do carnaval na cidade de São Paulo. Muito bem, pessoal, 12h13, vamos passar o assunto por aqui, nessa edição do programa Gente que Fala, para dizer sobre o seguinte: o Brasil é um dos maiores produtores do agronegócio mundial e deve ter sua produção aumentada em mais de 20% até 2030, conforme estimativas do setor. Essa produção, é claro, demandará um maior uso de recursos naturais e de insumos agrícolas, que ao mesmo tempo deverão ser cada vez mais manejados de modo eficiente, a fim de não interferirem no meio ambiente e nas gerações futuras.
Agora, Carol, pelo lado financeiro, já é possível observar que as empresas alinhadas à agenda ESG vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado, não é verdade? Lembrando sempre aqui, ESG são as práticas ambientais, sociais e de governança. Carol, seu áudio está fechado, Carol. Agora sim. Sem dúvida. O ESG é uma tendência que chegou para ficar, né? Eu acredito que ele está muito no início ainda, tem que ter métricas mais claras, mas isso é natural do processo mesmo. É legal a gente falar aqui, Mauro, que há muito desentendimento também em cima do setor. Eu acho que agora, aos últimos anos, está ajudando a gente bastante a falar sobre isso, né? A história da agropecuária brasileira, ela é baseada na ciência e na proteção do meio ambiente. É muito importante a gente falar que há 50 anos atrás, a nossa agricultura era muito rudimentar. Então, tudo que se tinha desenvolvido da agropecuária era para um ambiente de clima temperado, né, para o hemisfério norte. Então, o que aconteceu há 50 anos atrás? Cabeceado por Paulinelli, é legal a gente falar o nome dele, porque ele está aí indicado, inclusive, por esse trabalho para o Prêmio Nobel da Paz. Ele, junto com o Ministério, claro, da Agricultura da época, foi com mais de 3.000 profissionais e cientistas brasileiros para a Europa, Estados Unidos, estudar o que eles tinham de bom, de tudo de ponta da ciência, trouxeram de volta para o Brasil e adaptaram nosso clima tropical, que é completamente diferente. Então, foi tudo feito com o que a gente tem de melhor, tinha de melhor no mundo na época, mas adaptado para cá. Então, foi todo um processo de que a gente passou de grandes importadores de alimentos, a gente importava até arroz, feijão, e para um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, baseado única e exclusivamente em tecnologia. E o Brasil percebeu também que era muito mais barato, inclusive, você produzir cada vez mais dentro do mesmo espaço do que tendo que comprar cada vez mais terras, né? Em paralelo com isso, surgiram as regras de proteção ao meio ambiente, principalmente o nosso novo Código Florestal, que foi uma grande conquista para a agropecuária brasileira e para o mundo, né, para a proteção do meio ambiente. E esse novo Código Florestal é uma das regras mais rígidas do mundo e corretas. É claro que a gente tem problemas, mas assim, se chega a 1% dos produtores brasileiros, é pouco. É muito, desculpa. A gente a grande maioria dos produtores brasileiros, de pequenos a grandes, eles protegem sim de 20% a 80% do seu território, entre outras regras que devem seguir, porque eles vendem para o exterior, eles exportam, né? Então devem seguir regras. Então, é muito legal a gente desenhar esse cenário, mostrando que tem muitos mitos aí em relação ao uso de defensivos, se vocês quiserem depois eu explano mais, mas a agropecuária brasileira é extremamente sustentável e ela tem que ser, porque ela percebeu que se não envolver a sustentabilidade ambiental, social também, mas aqui eu estou falando mais da ambiental no seu processo produtivo, não gera lucro, né, Mauro? Essa polêmica, você falou dos defensivos agrícolas, vamos falar a respeito disso, porque quando a gente pensa no agro moderno e eficiente, como é que isso se concretiza? Eu destaquei aqui, olha, a produção aumentada em mais de 20% até 2030, são estimativas do setor. Então, como é que a gente combina agro moderno e eficiente com esta demanda, sendo que isso vai exigir mais recursos naturais, vai exigir mais insumos agrícolas, e muitas vezes, nesses insumos agrícolas, os defensivos, ou não que os defensivos não sejam bons, mas assim, tem que ser os defensivos permitidos e usados da forma correta. Exatamente. E um não anda sem o outro. É importante a gente falar aqui que a FAO, inclusive, conta com o Brasil como um dos maiores provedores de alimento para a demanda crescente, tanto a demanda de crescimento da população, quanto enriquecimento da população também, que exige uma qualidade maior de alimentos, né? Então, o mundo conta com a gente. E isso só vai acontecer através de investimento em tecnologia e proteção do meio ambiente. É claro que novas áreas estão sendo exploradas,
Mas até o presidente atual comentou sobre isso das áreas degradadas, ele fala sobre isso, já se falava no outro governo, porque você, quando recupera áreas degradadas, se a gente conseguir recuperar 50% do que a gente tem de pasto degradado, ou seja, de área que já não está sendo, não é floresta, não é área de preservação, a gente já duplica a nossa produção. Então, com a tecnologia, a gente vai chegar mais longe, e é importante a gente falar dos defensivos agrícolas, sim, porque há um acompanhamento do Estado, o nosso alimento é seguro, tá? Há um acompanhamento do Estado com o Programa Nacional de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, que é feito pela Anvisa, pelo MAPA, e até pelos supermercados, né? Que mostra que os nossos produtos, nossos alimentos estão 100% dentro da lei, o resíduo de defensivos que tem nos nossos produtos é igualzinho da Europa, ou seja, uma quantidade ínfima que não faz mal para a saúde nem para o meio ambiente. Então é importante a gente falar, nós comemos produtos saudáveis, seguros, e a tecnologia e a ciência fazem com que sejamos tão protetores do meio ambiente que a gente evolua cada vez mais, Mauro. Tiago, para pegar o seu ponto de vista também, fala, Covas. Eu não consigo ficar quieto, né? Então, você me permite. É gente que fala e não fica quieto, né? Esse é o nome. É gente que fala, então a gente fala mesmo, né? Então, não é gente que fica quieto, é gente que fala. Eu acho o seguinte, tem que olhar também que o comprador também vai ficando mais exigente em relação à qualidade do produto, né? Eu não sei se tem selo de garantia, selo verde, selo alguma coisa, etc., mas, com certeza, alguns mercados, especialmente na Europa, etc., vão começar a se preocupar com essa coisa do meio ambiente, sim. Como é que vem esse alimento, como é que chega lá para ele. Mas eu fico preocupado, mas é verdade que eu estou muito desatualizado em relação a esse tema, mas eu lembro que, há alguns anos atrás, você tinha um grande problema de estoque de alimentos, né? Você não tinha silos suficientes e tal. E eu me lembro que a área agrícola do Ministério da Agricultura, lá, que envolvido em silos e tal, eles, quando falavam da produção agrícola, eles contavam aquilo que estava em silos, mas aquilo que estava rodando em caminhões pelo Brasil. Ou seja, enfim, não adiantava você produzir mais porque não tinha como estocar, né? Mas, enfim, esse é um problema que eu não sei se está resolvido, porque não adianta você aumentar a produção e depois jogar fora, né? E, por último, é só uma observação, aqui é um convencimento que eu tenho da evolução do mundo, né? Eu acho que essa questão do mundo globalizado, essa coisa toda de não ter mais fronteiras, etc., acho que cada país vai sendo vocacionado para alguma coisa mais do que outros, né? E acho que a gente tem que aproveitar uma natureza que nos é muito favorável aqui no país, né? Existem algumas culturas que dão mais de uma safra num ano aqui no país, comparável a outros países. Ou seja, eu acho que o Brasil deveria se preparar para ser o estômago do mundo, né? Alguém que pudesse ser o fornecimento de alimento e de água, que também é um bem que é escasso e cada vez mais escasso no mundo. E para se preparar nisso, a questão da tecnologia, da sustentabilidade, do manejo todo, precisa ser muito bem pensada, esquematizada e olhada. Eu acho que o governo deveria olhar o agronegócio como a sua prioridade. Aliás, nos últimos anos, já é o condutor da economia do Brasil. Então, acho que tinha que ter mais e mais cuidado com isso. Tiago, e os recursos humanos também? Eu queria entender o seu ponto de vista, porque você lida com os recursos humanos. Eu destaquei aqui que, pelo lado financeiro, já é possível observar que empresas alinhadas à agenda, às práticas ambientais, sociais e de governança, ESG, cada vez mais estão ganhando espaço nesse mercado. Onde é que os recursos humanos entram nisso? Aí, dentro do ESG, é o S, né? São as práticas sociais. É isso mesmo. É importante falar, Mauro, que as vagas, né, dentro do agro são para todas as áreas. O pessoal pensa, às vezes, que o agro, vamos contratar agrônomos, engenheiros agrônomos, mas tem um espaço muito grande para profissionais de finanças, de marketing, de RH dentro do agro. Eu tenho um grande amigo, que é o Ricardo Nicodemos, que é líder do movimento Todos a uma Só Voz.
E eles fizeram uma pesquisa muito legal, que chama Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro. E eu separei aqui dois highlights da pesquisa que eu achei muito interessante. Um deles é que 7 a cada 10 brasileiros veem o agro de maneira muito positiva. Isso é muito bom. 64% das pessoas relacionam o agro aos produtores, e para 70% das pessoas, quando você fala em agro, elas lembram de geração de riqueza, seguida por orgulho, né? Quer dizer, as pessoas admiram o agro no Brasil, e o agro representa quase 1/3 do PIB, como o Covas falou, né? Então, é muito importante, ele movimenta o país, né? Então, a gente precisa olhar com carinho para isso e preparar as pessoas, né? Para atuarem no agro. E lembrando que o agro vai ter pessoas aí de todas as áreas. Então, quem não considera, né? Pessoas, de repente, de uma grande metrópole, né? Que não consideram trabalhar numa empresa de agronegócio, é bom olhar, pesquisar e considerar com carinho esse setor. Tiago, se você me permitir, Mauro, fazer um adendo à fala dos dois, eu estou fazendo parte, eu fui no lançamento dessa pesquisa que foi extremamente importante aí para o setor, eu estou fazendo parte agora dos próximos passos, né? Como que a gente faz para pegar esses dados? Mas um dado importante aí que você colocou, primeiro que é muito bom saber que a população brasileira enxerga positivamente o agro. Mas é preocupante quando a gente vê dos que não enxergam, a sua grande maioria são jovens e da capital, ou seja, a gente precisa entrar em contato com essa turma e mostrar o que a gente tem de bom, justamente também para a gente ter bons recursos humanos para trabalhar num setor que é extremamente rico. A gente pega grandes multinacionais e grandes empresas brasileiras, né? E só falando agora a ponto de logística aqui que o Mário comentou, infelizmente a questão dos silos ainda não se solucionou. Para vocês terem uma ideia, 30% do que se produz no país ainda é perdido e metade disso é na parte de logística, então silos, armazenamento, mas também no transporte, mas toda a parte de financiamento, tanto dos bancos privados quanto dos bancos públicos, né, foca grande parte para isso, para financiar infraestrutura de armazenamento. Então é um problema antigo, mas que vem se resolvendo aos poucos, sim, a gente consegue aumentar, e isso vai andando em conjunto, como o brasileiro sempre faz assim, né? A gente vai trabalhando, vai resolvendo os problemas e no fim tudo dá certo. Já que para encerrar esse tópico, o seu ponto de vista, o seu olhar, você que tem os 2 pés na Europa aí no seu trabalho, como é que é o olhar de lá para cá? Então, era esse ponto que eu ia mencionar, até que o Covas tinha mencionado sobre essa parte dos alimentos. Na Europa, eu sempre fico eu moro em Portugal, eu fico 6 meses aqui, no Brasil, e 6 meses lá. E um pouco no pé também na Espanha, que são os produtos que eu hoje mais trabalho. Eu vejo essa questão da alimentação, a importância e de produtos saudáveis. Lá tem totalmente, eu comecei a ter essa ciência até maior lá, e depois pesquisar sobre essa questão do agronegócio aqui no Brasil, como é que funcionava, porque eu, em São Paulo, nessa loucura, eu nunca tive essa importância que nem foi mencionado. Os jovens daqui não têm essa percepção sobre o agronegócio. Lá que eu comecei a ter uma percepção maior a respeito, a partir do momento que eu estava estudando no mestrado, que foi um dos tópicos relacionado a essa questão, né, de uma das áreas de negócio, que é o agro nosso aqui no Brasil. 12h27, pessoal, estamos no ar ao vivo, segunda-feira, edição de segunda-feira do programa Gente que Fala, pela OTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. A gente vai fazer uma paradinha rápida agora, você acompanha aí a mensagem do nosso apoiador e voltamos em seguida com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Meio-dia e 29, estamos de volta com o programa Gente que Fala, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, edição de segunda-feira. E vamos aqui para o nosso próximo assunto, para análise e debate dos nossos convidados de hoje. Vamos tratar aqui de uma pesquisa realizada pela Companhia de Estágios, que aponta que em 2020 as empresas buscavam jovens que soubessem trabalhar em grupo e fossem proativos. No ano seguinte, começaram a ganhar destaque aqueles que tinham criatividade, flexibilidade e resiliência, especialmente pelo fato das empresas terem começado a estruturar suas equipes por projetos. Por outro lado, os candidatos que escolhem oportunidades que ofereçam horários flexíveis, qualidade de vida, benefícios que geram bem-estar, autonomia, desafios constantes, etc., têm esse lado aí. Como é que faz essa combinação, Thiago, nesse desafio, né, de você oferecer a vaga ao candidato, sendo que o candidato tem que aderir àquela vaga, ou seja, ele tem que ver se aquilo de fato está de acordo com os objetivos dele. Como é que se trabalha essa combinação? Olha, Mauro, você sabe que os candidatos, eles acham que para as empresas é muito fácil contratar, né? Sempre vai ter muita gente e eu queria contar para eles que existe uma expectativa enorme do outro lado, né? Quem senta na cadeira das empresas, de encontrar essas pessoas, de engajar, de fazer que elas participem do processo de seleção, né? Que elas falem bem daquele processo e de encontrar a pessoa certa, para dar certo, para a empresa e para o candidato. Então, eu queria começar contando isso, que tem uma expectativa muito grande do outro lado para a empresa que contrata. A nossa área aqui é estágio. Então, para lembrar aí os ouvintes, né? A lei foi mudada em 2018, né? O estágio ele pode durar até 2 anos, né? Podem fazer estágio as pessoas que estão no ensino médio, no ensino técnico ou no ensino superior, né? Pode ser o ensino superior tecnólogo, aquele de curta duração, ou o ensino superior de 4, 5 anos, né? O bacharelado. E as pessoas podem estagiar 6 horas por dia, 30 horas semanais. Tá? É o grande volume de vagas que nós vemos, são os estágios extracurriculares. Tem essa característica. Tem aqueles estágios também que a pessoa precisa fazer para concluir o curso, né? Aquele estágio obrigatório. Se ela não fizer, ela não conclui, tem uma carga horária um pouquinho menor. Então, dito isso, a gente queria compartilhar alguns insights da pesquisa para conhecimento do público, né? E para discussão. E a gente viu, Mauro, que o maior desafio das empresas continua sendo hoje encontrar essas pessoas, né? Encontrar esses talentos. A gente viu um aumento da questão da pauta de diversidade, né? Então não é só encontrar as pessoas, mas conversar com todas as pessoas. Então a gente estava aqui nos bastidores, vou contar para o pessoal, e o Mauro perguntou se tinha vaga de estágio para o pessoal mais experiente, né? E eu falei que tinha, né? O estagiário mais experiente que a gente teve aqui foi o seu Oswaldo com 56 anos, né? Então, o tema diversidade ele está muito abrangente, né? Olhando para questões raciais, para questões de idade, para questões de gênero, para questões de cursos, né? Que antes talvez não eram tão bem vistos, né? Como os cursos EAD, os cursos de educação à distância, e que passaram a ser considerados pelas empresas para as contratações. Estágio é uma aposta no futuro, né? Então, a empresa que contrata hoje, ela está vislumbrando ter uma pessoa pronta e preparada para daqui 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, é uma aposta no futuro. E por mais que essa pessoa, no futuro, viu, Mauro, não seja eventualmente contratada, ela tem um pilar muito forte do ESG que a gente falou agora, que é o pilar social, né? Ela vai passar por uma formação, por um aprendizado, que, aliás, é o que as pessoas mais buscam no estágio, é justamente aprender. Então, quando a gente pergunta nas pesquisas o que é mais importante, né? Remuneração, bolsa auxílio, benefícios ou aprendizado, aprendizado sempre está disparado na frente. E vai fazer com que essa pessoa chegue no mercado formada muito melhor preparada. Então, a chance dela conseguir uma vaga seletista, uma vaga efetiva, vai ser muito maior se ela tiver feito estágio. Então, por isso que é muito importante esse pilar social e as empresas continuarem abrindo oportunidades para os jovens, né? Na questão da diversidade, Thiago, você citou aí o jovem de 56 anos, como é que é o nome dele? Oswaldo. Seu Oswaldo. O que significa uma pessoa de 56 anos fazendo estágio? É alguém que concluiu a sua formação já há muito tempo e não exerceu a sua função, não foi para a profissão, e aí ela decidiu agora? Ou é alguém que se formou agora aos 56 anos de idade? Olha, você tem histórias muito interessantes, né, de pessoas que, por vezes, precisaram trabalhar
mais cedo e por isso não conseguiram estudar, e depois foram estudar mais tarde. Pessoas que realizaram um sonho, né? No caso do Oswaldo, ele queria fazer direito, e ele foi estagiário de um escritório de advocacia, e ele não conseguiu fazer isso ao longo da vida dele. Então, ele casou, criou filhos, né? Os filhos estudaram, e depois ele foi fazer o sonho da vida dele, que era estudar direito, e conseguiu um estágio. E o importante disso, Mauro, é que a gente faz, enfim, pesquisas todos os anos com candidatos, né, e com RHs, e nessa pesquisa a gente viu que 9 em cada 10 RHs estão abertos a abrir mão daqueles requisitos antigos, né, que eram aqueles requisitos mais tradicionais, do tipo experiência, inglês, uma faculdade renomada, delimitar a idade. Então, a boa notícia é que isso tem acabado, né? E o seu Oswaldo está aí para provar que acabou mesmo, né? O mercado de estágios, não sei se a gente pode dizer assim, vou falar a palavra mercado, porque a gente fala em mercado de trabalho, né? Então, o mercado de estágios, ele anda paralelamente com o mercado de trabalho, porque quando a gente vê uma crise do emprego, o mercado de estágios também diminui as suas possibilidades, porque senão você tem muita gente estagiando que certamente não vão ser aproveitadas no final, né? Independente disso, é importante dizer que a pessoa vai ter a formação e ela vai sair mais preparada. Então, ela vai conseguir contribuir com a empresa naquele desafio do dia a dia e vai ter oportunidade de aprendizado, que é o principal. A gente tem 2 exemplos para dar. Em 2020, quando a pandemia estourou, as empresas ficaram um pouco reticentes, né? E queriam segurar os programas para ver o que ia acontecer, quanto tempo ia durar, né? Nem se ia ter vacina ou não ia. E depois de 2, 3 meses ali de observar a situação, elas entenderam que valia a pena continuar contratando, porque é uma aposta no futuro. Então, a gente viu um congelamento inicial, mas depois uma retomada. Agora a gente tem várias notícias, né, de layoffs, de cortes, de demissões, por conta de governo, de insegurança, etc. Mas as empresas estão mantendo os seus programas, as suas vagas. Então, no próprio site da Companhia de Estágios, né, nas nossas redes sociais, nós temos várias vagas e vários programas em aberto, porque é uma aposta no futuro. O que vocês identificam nos estagiários, especialmente nos jovens, evidentemente, em relação a falhas da formação básica e que se refletem na hora do estágio e que certamente vão dar problema na hora da contratação numa empresa? E como é que vocês tentam, de certa maneira, resolver esse problema? Se é que dá para resolver, minimizar talvez? Olha, você sabe que a gente roda essa pesquisa há 5, 6 anos consecutivos e a gente tem percebido, Mauro, que os estudantes estão mais conscientes. Eles estão se preparando mais para os processos de seleção. Então, aquela atividade de pesquisar sobre a empresa antes, de olhar quais são os requisitos da vaga e entender o que está sendo pedido para as vagas da minha área, né? Para mim saber quais são os principais requisitos e eu me preparar para isso, são coisas que vêm acontecendo. Tem um número muito interessante, que a maioria dos estudantes ainda escolhe a sua área de estudo por vocação, por amor, por gostar daquela área. Mas o segundo item que vem crescendo ao longo dos anos é a questão de oportunidade de trabalho, né? Ou seja, eles estão olhando também para o mercado, para ver quais áreas são promissoras, quais áreas têm tido maior oportunidade, porque encontrar esse equilíbrio, né, de uma coisa que você gosta de fazer e, ao mesmo tempo, uma coisa que vá ter futuro, né, você tem possibilidades ali, tem sido considerada. Então, a gente vê o jovem mais preparado. Agora, aquelas dicas clássicas servem, né? Então, atenção ao português, preencher o cadastro, né, e as aplicações de forma completa, entender os requisitos da vaga para poder se aplicar, né, fazer a lição de casa, né, que é seguir a empresa lá na rede social, no LinkedIn, adicionar aquela pessoa que você vai fazer a entrevista, pesquisar. Então, tudo isso vai fazer com que essa pessoa, esse jovem, chegue melhor preparado. Qual que é a preferência do jovem hoje? Eu não digo a preferência, mas essa coisa do vocacionado, né? O que o jovem tem procurado mais? Tem tido mais vocação. Na minha época, os jovens queriam entrar em banco, queriam trabalhar em banco e parece que tinham vocação para isso mesmo, né? Hoje em dia, como é que está? Olha, você sabe que está bem dividido. A gente tem 43%, 44% que fazem cursos na área de exatas, 43%, 44% na área de humanas, e o restante na área de biológicas. Então, isso vem se mantendo nos últimos anos da pesquisa. Agora, se a gente falar de setores promissores,
Você falou um deles, né? Então, a área financeira é uma área em alta, uma área que tem contratado, que exige bons profissionais. A área de tecnologia, muito, né? Então, hoje você tem um nível de empregabilidade altíssimo em tecnologia. Então, as pessoas que são boas na área de exata devem considerar essa área. E você tem setores como o agro, que nós falamos aqui, que contratam, né, para todas as áreas, que também são muito fortes e que estão indo muito bem. Mas, no geral, a gente pode destacar essas 3 áreas, né? Então, agronegócio, área de tecnologia, área de finanças, são áreas que estão indo muito bem, mesmo com, né, uma crise ou outra aí que a gente sempre passa. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto com a Jaque, que vem na esteira aqui do tema do Tiago, que é o seguinte: mercado de trabalho, custo baixo, curta duração e qualidade de vida são alguns dos principais motivos que têm atraído estudantes a buscarem curso técnico no exterior. Esses cursos podem variar de áreas que vão desde mecânica, marketing, hotelaria, até biologia molecular. Segundo especialistas, as instituições consideram as necessidades de formação profissional da região em que estão inseridas e podem até oferecer estágio de 3 até 6 meses garantido em contexto real de trabalho. Tem sido tendência fazer curso técnico no exterior, Jaque? Olá, sim. Algo que eu estou notando desde da pandemia, aproximadamente 2020, teve um crescimento de brasileiros que desejam estudar um curso técnico em Portugal. Porque em Portugal tem 3 tipos de curso técnico. Tem um curso técnico que ele é similar ao nosso profissionalizante, então pode ser realizado até 19 anos de idade, porque é junto com o ensino médio. Tem um outro que é chamado SET, que é o pós o ensino médio, que você faz esse curso técnico, que ele tem a duração de aproximadamente 15 meses, que são 12 meses das aulas, entre teórico e prático, e 3 meses do estágio, que no caso é obrigatório. E ele não é remunerado, que a grande maioria aqui no Brasil acaba sendo remunerado. E, por último, eles consideram um curso técnico superior, que é muito similar ao nosso tecnólogo aqui no Brasil. E ele tem duração de 2 anos. Então, é 1 ano e meio das aulas entre teóricos e prático e 6 meses também do estágio obrigatório. A vantagem do estágio, porque ele já, né, tem a experiência ali no mercado de trabalho e logo na sequência já consegue se inserir. E hoje, né, a grande demanda é na área de tecnologia. Também no exterior acaba sendo a grande demanda, assim, número 1, que o mercado de trabalho absorve no exterior. E está tendo uma grande procura por N motivos. Alguns têm esse sonho de morar no exterior, outros uma migração, né, quer mudar de área de carreira, então acaba optando pelo curso técnico, pelo custo-benefício, é um curso rápido, o valor é acessível. E também o último ponto, alguns também utiliza como ponte para imigrar, para começar uma nova vida no outro país e ter já uma profissão. Então, hoje são esses pontos que acaba sendo interessante o curso técnico para muitos brasileiros no exterior. Agora, o curso técnico no exterior, já que ele é um complemento ou ele é um substituto de alguma coisa aqui? Por exemplo, ele substitui o nosso ensino médio? É um curso técnico profissionalizante que substitui? Ou é preciso ter o curso médio, o do ensino médio, e fazer o complemento com o curso técnico no exterior? O ideal, né, no caso, é como fosse um complemento, porque ele precisa ter o ensino médio, e dependendo do curso no exterior, exemplo, se for o tecnólogo, ele é obrigado a fazer equivalência do diploma dele, porque o diploma dele do ensino médio, ele é válido no Brasil, ele estudou aqui no Brasil. Então, as instituições no exterior, elas pedem equivalência para ser feita, mas é um processo muito simples. Só precisa do diploma, histórico escolar apostilado conforme a Convenção de Haia, e quando chegar no país, ir até a escola do ensino médio, que em Portugal eles chamam de ensino secundário, mais próxima, solicitar a equivalência e em 30 dias fica pronto, então aí ele já tem o 2º grau, o ensino médio no exterior. Essa equivalência é de mão dupla, ou seja, o país, você deu o exemplo de Portugal, então Portugal pede a equivalência aqui do brasileiro, quando é o contrário, o Brasil pede a equivalência do português, quando ele vem fazer algum curso aqui?
Tem que ser essa mão dupla, tem que ser igual, né? Boa pergunta. Relacionado... Aqui no Brasil, também é necessário solicitar a equivalência também. Uhum. E por que Portugal, essa preferência? É pelo idioma, ou porque lá tem mais oportunidades para cursos técnicos do que outros países? Primeiro, o idioma. Segundo, de alguns anos para cá, o governo português ele está facilitando na questão de imigração. Então, tem o visto de estudante, na qual você pode levar sua família, por exemplo, se você for para estudar um curso técnico, um mestrado. Então, você pode levar junto a esposa, esposo, filhos. Então, isso acaba sendo também algo que chama atenção e todos podem trabalhar, né? E então, esses acabam sendo hoje, e o custo-benefício também. O valor para a imigração em si, o visto, né, não é muito caro. Então, esses são os 3 pontos que estão chamando a atenção em Portugal. Relacionado também ao custo de vida, hoje já está um pouco elevado, mas alguns anos atrás era um custo de vida mais acessível. Tiago, qual é o valor do passe de um jovem que vai para Portugal fazer um curso técnico e volta para o Brasil? Qual é o valor do passe desse jovem aí no mercado de estágios? Você sabe que as pessoas têm a oportunidade de fazer intercâmbio, né, seja para estudo de língua, seja para fazer um complemento de formação, né, como a Jaque falou, tem um grande diferencial no currículo, né? Se a gente observar os requisitos das vagas, né, se a gente olhar, no geral, as vagas administrativas sempre pedem Excel, né, idioma é valorizado, a questão do inglês, né, se fala hoje muito em dados, né, então o pessoal às vezes pede Power BI, e se a pessoa fez um intercâmbio, eu acho que a maior vantagem, além do intercâmbio em si, são as chamadas soft skills, né? Antes a gente selecionava muito por hard skills, então pelo conhecimento técnico que a pessoa tinha, e hoje está sendo muito observada a questão de comportamentos, de competências, de características que aquela pessoa tem. E quando ela se joga numa exposição desse tamanho, né, de viver em outro país, de estudar, de se relacionar, né, e aqui eu puxo para quem não tem a oportunidade de fazer intercâmbio, né, você pode fazer um trabalho voluntário, você pode se envolver numa entidade estudantil, tudo isso vai fazer com que a pessoa ela desenvolva características e competências que, sem dúvida, vão fazer muito a diferença na hora da entrevista, na hora que ela for pleitear uma vaga. Faltando 14 minutos para 13h, já mais um tema aqui para a gente tratar no programa Gente que Fala. Eu vou falar com você agora sobre o seguinte: você é empresário, você é executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade, qualquer ramo de atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Estamos no ar há 21 anos, atingindo um público do mundo inteiro, sempre debatendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, na política, na economia, saúde, educação, cultura, comportamento, enfim, sempre todos os dias por aqui, convidados de altíssimo nível, especialistas, autoridades, políticos, tratando dos principais temas do dia. E, como você sabe, pela internet, aqui pela OTV, também pelas redes sociais, ou seja, atingindo um público do mundo inteiro. Então, entre em contato com a gente pelo 50 52 55 55 para conhecer todas as possibilidades de parceria aqui com a gente. O Instituto Orbis de Pesquisa é um dos nossos parceiros, o Movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Escritório Nasser Rajab e Advogados Associados, todos os nossos parceiros. Faça como eles, vem aqui para o programa Gente que Fala, para colocar a sua marca, para colocar o seu anúncio e crescer aí o seu negócio, junto com a nossa audiência, junto aqui com a formação de opinião do nosso público. 12h48, Covas, eu vou dizer aqui o seguinte, eu queria a sua avaliação. O governador Tarcísio de Freitas quer firmar uma PPP, parceria público-privada, para viabilizar a transferência da sede do governo de São Paulo aqui para o centro da cidade. Promessa de campanha, a mudança pode englobar também secretarias e envolver cerca de 18 mil funcionários. O projeto prevê que toda a estrutura pública se organize ao redor do Palácio dos Campos Elíseos, mas, para que as secretarias e demais órgãos estaduais também passem a atuar ali, será preciso construir um polo administrativo ao longo da Avenida Rio Branco. Só que
Só depois é que 18 mil funcionários, hoje espalhados por 62 prédios, poderiam, então, trabalhar perto da nova sede. O que você acha dessa proposta? Colocar dinheiro numa bobagem ou não? É importante, porque você traz tudo aqui para o centro, já temos a prefeitura, temos a Câmara Municipal, e trazer o governo do estado para cá, para um lugar onde ele já esteve, né? Tudo começou no Palácio dos Campos Elíseos, e depois é que foi lá para o Morumbi, para a Avenida Morumbi. O que você acha? Veja, veja só, eu penso o seguinte, eu não vejo necessidade disso, sinceramente, aqui na minha cabeça não tem esse problema. Você já tem uma série de órgãos públicos estaduais que estão no centro, vários. Aqui você tem o governo do estado, o governador, a Secretaria de Governo, Casa Civil, acho que são esses as secretarias que estão no Palácio dos Bandeirantes. O resto está fora. Juntar tudo num lugar só. Ok, você pode ter uma certa proximidade, né? Você ganhar um pouco de agilidade. Mas no mundo de hoje, um mundo de internet, de você fazer coisa à distância, não faz muito sentido você estar próximo, no meu modo de ver, né? Não acho que todo esse aparato vai resultar em uma economia para o Estado ou numa maior agilidade. Eu não vejo no que a gente pode ganhar nisso, a não ser o fato de sair aqui do Morumbi. Aqui, porque eu estou aqui no Morumbi, por acaso, eu estou falando daqui. Então, eu não vejo... Eu estou no centro, então. Estamos falando exatamente desses lugares. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista da cidade, você revitalizar o centro, você levar os órgãos públicos para lá, numa área mais central, centralizado, para quem vem do interior poder encontrar as coisas mais facilmente, ok, esse tem um dado positivo. Mas, assim, do ponto de vista da administração, eu não estou vendo onde é que ela vai ter ganho nisso. Ok, como ele falou na campanha, talvez ele esteja muito preocupado em ser fiel aos compromissos que ele fez em campanha. Mas, às vezes, e a gente vê isso muito, para quem não tem intimidade com a atividade pública, você acaba achando que é muito fácil de resolver problemas com ideias trazidas da iniciativa privada ou ideias de resolver as situações de uma forma muito simples. E quando você chega lá e se depara com a realidade, você vê que as coisas, nem sempre aquilo que se apresenta realmente é simples. Às vezes são complicados, você tem legislação, você tem uma burocracia, você tem os órgãos de fiscalização, tudo isso faz com que o Estado seja muito devagar na solução dos seus problemas. Eu não vejo, sinceramente, isso como um problema, nem vejo isso como uma prioridade. Agora, ok, essa discussão já se teve lá atrás, há muitos anos atrás, então Paulo Maluf queria, de todo jeito, levar a sede do governo para o interior, e chegou a fazer alguma prospecção a respeito disso, e se gastou um dinheiro que é um dinheiro que se jogou fora, porque no final acabou não indo o governo para lá, enfim. Não me agrada essa notícia. Agora, eu espero que eu esteja errado nesse caso, tá? Enfim. Há quem diga que isso revitalizaria o centro, traria soluções para as pessoas em situação de rua. Não é por aí, né? Eu acho que você tem outras coisas que você pode fazer no centro. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer é tornar o centro uma atividade de 24 horas, por exemplo, né? Aquele centro histórico de 24 horas. De tal forma, hoje a cidade tem uma série de coisas que funcionam 24 horas, espalhadas pela cidade. Se você concentrar num lugar só, você vai ter a oportunidade de um ajudar o outro, seja ajudar no cliente, seja ajudar espantando ou fazendo com que aquele lugar tenha uma outra vida. Lembrando que o centro é o lugar onde tem maior concentração de transporte público da cidade, você tem várias estações de metrô e de ônibus, você já tem hoje toda a infraestrutura pública lá de asfalto, luz,
esgoto, água toda já distribuída, já foi feito um investimento grande, e lá é uma região que normalmente é uma região comercial, ou seja, ela funciona nos dias de semana, no horário comercial. Ao passo que, se você fizer uma coisa de 24 horas, você pode ter um novo turno de trabalho, você pode ter... Agora, penso, inclusive, nisso. Se você levar um contingente grande de pessoas para o mesmo lugar, como é que você vai solucionar, por exemplo, o transporte coletivo, o transporte dessas pessoas, do ir e vir, né? Acho que lá no centro, como já tem uma série de empresas públicas, de serviços públicos lá, os horários desses serviços deveriam ser diferentes do comércio, de tal forma que você, ao final da sua jornada de trabalho na iniciativa privada, você pudesse ainda ir no poder público e resolver problemas do dia a dia. Hoje não é assim. Um compete no mesmo horário que o outro. E compete, inclusive, no transporte coletivo. Então, você tem uma alta demanda no final da tarde ou no começo da manhã, porque todos estão chegando ou saindo do seu trabalho. Se você fizer uma diferenciação, você vai prestar um bom serviço. Ou seja, existem soluções que não implicam em gasto público e podem resolver problemas. Eu acho que a criatividade, nesse caso, ela é mais importante do que realmente uma realização, uma ponte nova ou um governo, um novo passo estadual. Ô, Mauro, se você me permite fazer um adendo também, um ponto importante, eu trabalhei por um tempo na Secretaria de Desenvolvimento Social, e um dos motivos que ele está querendo ir para o centro é justamente também povoar ali de uma forma que a gente, como se fosse uma das soluções, né, para a questão dos dependentes químicos, que é muito complexa, né? A gente sabe que, claro, isso pode ajudar de uma forma ou de outra, mas o trabalho que tem que ser feito com os dependentes químicos é um trabalho de assistência social aliado com segurança pública e com saúde. Então, é um trabalho tão complexo, claro que isso ajuda, mas não chega nem perto do que é a solução, né? Não, mas, olha, isso, Carol, você tem toda a razão, tá? Esse é um fato. Só que é o seguinte, aqui entre nós, você acha que o dependente químico está lá? Ele está lá porque exatamente o centro é um centro menos povoado, vamos dizer assim, com menos, especialmente no final de semana. Esse pessoal vai para outro lugar, vai procurar um lugar que é mais tranquilo. Você não vai se for apresentada a solução, ele vai migrar. Vai migrar, ou seja, você não vai solucionar o problema, você vai transferir o problema para outra região da cidade. É exatamente isso. Então não acho que isso... Por esta razão, fazer a mudança do governo não me parece que a solução será dada. Olha, eu acho que está muito mais voltada ao compromisso de campanha mesmo. Pessoal, 4 minutos para 1 da tarde, perguntas à nossa audiência. Eu vou pedir muita brevidade, muita rapidez para cada um. 4 perguntas, uma para cada um. Carol, como o Brasil pode expandir as suas necessárias fronteiras agrícolas sem desmatamento? Desmatamento sempre será um fator predatório ambiental? É a pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital. Obrigado, seu Jaime, aqui pela pergunta. Eu que agradeço, Jaime. Na realidade, não, o Brasil já trabalha sem considerar desmatamento. Claro que tem a diferença, a gente tem que diferenciar desmatamento legal e o desmatamento ilegal, né? Como eu falei também aqui anteriormente, uma das soluções é justamente essa recuperação dos pastos que estão hoje degradados. Se você melhora aquele pasto, a produtividade aumenta imensamente e tem áreas que nem tem mais produtividade, então você começa a suprir uma região que não produz. E muita tecnologia para você começar a produzir muito mais no mesmo espaço, que é o que o Brasil já faz há 50 anos, mais especificamente nos últimos 20. A gente produz muito, então se você vê a curva de produtividade com a curva de áreas novas, né, usadas, é muito discrepante, ou seja, a nossa produtividade aumenta muito mais com tecnologia. Já que a Juliana Rocha está no Instagram, com brevidade também, à exceção de Portugal, ela pergunta, quais países da Europa têm sido mais acolhedores aos brasileiros? Para quem deseja aprender idiomas, Irlanda tem facilidade com a questão do visto. Espanha, recentemente, mudou também as leis imigratórias, então ela está facilitando para o estudante, tanto com a questão de idioma, quanto para o ensino superior. Malta também é um outro país. Hoje, os que favorecem os brasileiros são todos esses países. 2 minutos para uma pergunta aqui para o Tiago. Fernando Nogueira quer saber, Tiago, ele está no Facebook,
Reportagem recente mostrou que um restaurante famoso contava com 30 funcionários em sua equipe, sendo que 18 deles eram estagiários, que não recebiam salários. Há um limite para essa proporção? Como evitar abusos? São as perguntas aqui do Tiago em cima dessa contextualização que ele fez, o Tiago. Olha, a lei não fala em limite para estudantes de ensino superior e técnico, ela fala de limite para estudantes de ensino médio. Agora, existe uma grande mudança, né? O pessoal falava antes que estágio era mão de obra barata, isso vem mudando. Então, cabe a fiscalização, né? Cabe a responsabilidade das empresas, cabe também aos candidatos, aos estudantes que denunciem esse tipo de situação para que não aconteça. O estágio é para formar e para aprender, e nesse caso, claramente, existe uma desproporção absurda ali de número de pessoas, né? De 30 e poucos, 18 são estagiários, não pode. Que bom que esses casos são a exceção da exceção. Covas, a Érica Martins está na Vila Andrade, está aí na sua vizinhança, hein? Você está no Morumbi, ela está na Vila Andrade, vocês são vizinhos. Porque em pleno 2023, porque em 2023, em pleno 2023, falta luz quase todos os dias na maior cidade do país. Olha, aí é que tá. Eu acho assim uma coisa importante que se diga. A coisa da privatização, ela é super legal, ela pode modernizar, é dinheiro privado que entra para fazer as coisas, mas se você não tiver no poder público uma fiscalização eficiente, as coisas não acontecem. Em vez de você progredir, você regride. No caso da iluminação, ela era uma coisa estatal, hoje é privada, e tem problemas sim. Eu moro na mesma região que ela. Anteontem foi um horror aqui. Realmente, nós não poderíamos eu não poderia ter participado desse programa hoje, né? Então, realmente, nós temos problemas sérios em relação a isso. E aí envolve outras coisas, viu? Não é só isso. Envolve fiação, essa quantidade de fios colocado em poste como se fosse um arquivo de fios. Os caras, em vez de agora guardar no seu estoque, não, o estoque é no poste. Então, tem muito para se trabalhar por aí, sabe? Se a gente não tiver órgãos de fiscalização, o Estado não fiscalizar direito, a gente vai andar para trás. Muito legal, gente. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Infelizmente, o tempo é curto, passa muito rápido. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe, a vocês todos. Mário Covas Neto, advogado, ex-vereador. Carol Curimbaba, administradora, empreendedora e comentarista política. A Jaque Abreu, administradora também, especialista em intercâmbios na Europa. E o Tiago Mavichian, administrador também, articulista. Ele é CEO da Companhia de Estágios. Obrigado pela presença sempre aqui. O programa Gente que Fala é a realização da ABECOM, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UTV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, sempre espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, ao vivo, aqui pela UTV, também pelas redes sociais, a partir do meio-dia. Um abraço a todos.